Milionário flagra faxineira, cantando com seu filho paralisado. O que começou como um momento inesperado se transformou na história emocionante. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O relógio no painel do Mercedes-Benz marcava 15h03 quando Rafael Montenegro passou pelo portão automático do condomínio Reserva do Vale, em Caxias do Sul. Mais uma reunião sobre expansão de negócios havia se estendido além do previsto. Mas dessa vez ele não se importou em sair mais cedo. Ao longo dos anos, o empresário havia aprendido que tempo era o bem mais precioso que possuía, especialmente depois do acidente. A mansão de 2 andares se erguia imponente entre jardins perfeitamente aparados, mas algo estava diferente naquela tarde. Um som familiar ecoava pelas janelas abertas do 2º andar, algo que não ouvia há muito tempo naquela casa. Música. Rafael desligou o motor e permaneceu alguns segundos no banco do motorista, prestando atenção. Era uma melodia sertaneja, dessas que tocavam nas rádios locais, acompanhada de uma voz feminina jovem e, seria possível, uma segunda voz, mais aguda, infantil. Seu coração disparou. Benício não cantava desde o acidente. 2 anos antes, uma viagem de fim de semana havia se tornado o pior pesadelo da família Montenegro. O jatinho particular enfrentou turbulência severa durante a aterrissagem. Rafael saiu com alguns cortes. Eleonor, sua então esposa, não resistiu aos ferimentos. Benício, aos 6 anos, sofreu lesões na coluna que o deixaram paralisado das pernas para baixo. Desde então, a música havia desaparecido daquela casa. As sessões de fisioterapia, consultas médicas e o luto silencioso tomaram conta de todos os cômodos. O menino que antes corria pelos corredores cantarolando música gaúcha agora passava os dias em silêncio, dividido entre a cadeira de rodas e exercícios de reabilitação. Rafael subiu os degraus da entrada principal com passos cautelosos, tentando não fazer barulho. A música ficava mais nítida a cada passo. Era Evidências, do Chitãozinho e Chororó, mas em uma versão mais suave, quase sussurrada. Quando eu digo que deixei de te amar, a voz feminina conduzia a melodia. É porque eu te amo. E lá estava ela, a vozinha que ele tanto sentia falta de ouvir. Rafael subiu as escadas do hall com o coração na garganta. A música vinha do quarto de Benício. Pela fresta da porta entreaberta, conseguiu ver uma cena que o deixou completamente sem ar. Uma jovem morena de aproximadamente 25 anos estava sentada no chão ao lado da cadeira de rodas do seu filho. Ela segurava um pano de limpeza como se fosse um microfone, gesticulando com desenvoltura enquanto cantava. Benício, pela primeira vez em 2 anos, sorria de verdade. Não apenas um sorriso educado que fazia para os adultos. Era aquele sorriso largo, espontâneo, que iluminava todo o rosto. Agora você tenta a parte mais difícil, disse a moça, oferecendo o microfone improvisado para Benício. Vamos lá, você consegue. Quando eu digo que não quero mais você, Benício cantou com a voz ainda tímida, mas participativa. É porque eu te quero mais. A jovem bateu palmas entusiasmada. E Rafael notou que ela vestia o uniforme simples das funcionárias de limpeza da empresa terceirizada que contratou há pouco tempo. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, olhos expressivos que brilhavam de alegria genuína ao ver o progresso do menino. Perfeito. Você tem uma voz linda, sabia? Ela disse, bagunçando carinhosamente os cabelos do garoto. Que tal tentarmos agora aquela música gaúcha que você me pediu? A do Luiz Marenco? Benício perguntou animado. Essa mesma. Bochincho. Rafael se encostou na parede do corredor, observando a cena com uma mistura de emoções contraditórias. Por um lado, estava vendo seu filho feliz pela primeira vez em 2 anos. Por outro, uma completa estranha estava alterando a rotina médica rigorosamente estabelecida pelos fisioterapeutas. A jovem começou a cantar a música tradicionalista com sotaque gaúcho autêntico, e Benício a acompanhava tentando imitar o ritmo. Ela usava gestos teatrais, transformava objetos de limpeza em instrumentos musicais imaginários,
e criava uma atmosfera completamente diferente daquela que normalmente dominava aquele quarto. Camila. Benício disse o nome dela pela primeira vez desde que Rafael chegou. Quando meu pai chegar, você vai embora? Por que pergunta isso, amor? Porque sempre que eu fico feliz com alguma coisa, logo depois ela vai embora. A resposta do filho atingiu Rafael como um soco no estômago. Quantas vezes, na tentativa de proteger Benício, ele havia afastado pessoas e situações que poderiam trazer alguma alegria para a vida do menino. Olha só, Camila disse, segurando as mãos pequenas de Benício. Eu prometo que enquanto você quiser aprender música comigo, eu vou estar aqui nos nossos horários combinados, tá bom? Mesmo se meu pai não gostar, vamos conversar com ele juntos. Tenho certeza de que ele só quer o seu bem. Nesse momento, Rafael decidiu que era hora de se apresentar. Bateu levemente na porta e entrou no quarto, tentando manter uma expressão neutra. Boa tarde, disse, direcionando o olhar primeiro para o filho, depois para a jovem que rapidamente se levantou, claramente nervosa. Pai! Benício exclamou, e pela primeira vez em muito tempo havia empolgação genuína na voz. Esta é a Camila. Ela está me ensinando a cantar. Boa tarde, Sr. Montenegro, Camila disse, estendendo a mão com um sorriso tímido, mas sincero. Desculpe se atrapalhei a rotina do Benício. Eu só... Como você se chama? Rafael interrompeu, apertando a mão delicada dela. Camila Ferreira. E há quanto tempo trabalha aqui, Camila? Esta é minha segunda semana, senhor. Rafael olhou para o filho que aguardava ansioso a reação paterna, depois voltou os olhos para a jovem. Havia algo nela, uma energia, uma luz, que transformara completamente o ambiente daquele quarto que por tanto tempo foi dominado pela tristeza. Benício, você gostou da aula de música? Gostei muito, pai. A Camila disse que música pode ajudar minha coordenação motora. E ela conhece um monte de música gaúcha. Rafael notou que a postura do filho estava diferente, mais ereta na cadeira, gestos mais animados, olhos brilhando de entusiasmo. Senhor Montenegro, Camila disse, visivelmente preocupada. Eu sei que não foi contratada para isso, mas sou estudante de musicoterapia e percebi que o Benício responde muito bem aos estímulos musicais. Se o senhor preferir, posso manter apenas as atividades de limpeza. Não, Benício protestou. Pai, por favor. Foi a primeira vez que eu me diverti de verdade desde... O menino não terminou a frase, mas todos sabiam do que ele estava falando. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, observando a cena. Camila aguardava sua decisão com o coração na mão. Benício o olhava com esperança e súplica nos olhos azuis tão iguais aos seus. Camila, ele disse finalmente, você pode continuar com o seu trabalho de limpeza normalmente. Quanto às atividades musicais, vamos conversar sobre isso depois que Benício estiver dormindo. Isso quer dizer que ela pode continuar cantando comigo? Benício perguntou, esperançoso. Quer dizer que papai precisa pensar um pouco mais sobre isso, filho. Camila assentiu, entendendo que precisava dar espaço para a família. Recolheu seus materiais de limpeza e se dirigiu à porta. Benício, foi muito bom cantar com você hoje. Você tem muito talento. Camila. O menino a chamou antes que ela saísse. Amanhã você pode me ensinar a tocar alguma coisa? Eu sempre quis aprender violão. Ela olhou para Rafael, que apenas assentiu levemente. Amanhã conversamos sobre isso, tá bom? Quando Camila saiu do quarto, Rafael se aproximou da cadeira do filho. Havia muito tempo que não o via tão animado, tão vivo. Pai, Benício disse, segurando a mão grande do pai com suas mãozinhas. Eu sei que você quer me proteger de tudo, mas a música não me machuca. Ela me faz lembrar de quando a mamãe cantava para mim. Rafael sentiu os olhos marejarem. Eleonor sempre foi a responsável pela música na casa. Era ela quem colocava Benício para dormir com canções de ninar, quem dançava com ele na sala ao som de música gaúcha, quem o levava aos festivais tradicionais da região. Você sente falta da música, filho? Sinto muita falta, pai. E hoje, cantando com a Camila, eu me senti feliz. Feliz de verdade.
Naquela noite, depois de colocar Benício na cama, Rafael desceu para seu escritório e ficou pensando por horas. Ligou para o Dr. Henrique, o fisioterapeuta do filho, e pediu sua opinião sobre musicoterapia. A resposta foi surpreendentemente positiva. Rafael, a musicoterapia é uma das ferramentas mais eficazes para a reabilitação de crianças com lesões neurológicas. Se você encontrou alguém qualificado e o Benício está respondendo bem, seria um desperdício não tentar. Na manhã seguinte, Rafael acordou mais cedo que o habitual. Queria estar em casa quando Camila chegasse para trabalhar. Encontrou-a no jardim, regando as plantas com a mesma delicadeza que demonstrara com seu filho no dia anterior. "Bom dia, Camila." "Bom dia, senhor Montenegro." Ela respondeu visivelmente tensa. "Podemos conversar?" Eles se sentaram no gazebo do jardim, rodeados pelo verde exuberante que Eleonor tanto amava cultivar. "Conte-me sobre você", Rafael disse. "Sua formação, sua experiência com musicoterapia." Camila respirou fundo antes de responder. "Estou no 4º semestre de musicoterapia na UCS. Trabalho para me sustentar porque venho de uma família simples de Porto Alegre. Minha mãe é diarista, meu pai é motorista de ônibus. Sempre soube que a música tinha um poder especial de cura, especialmente depois que ela ajudou minha avó com Alzheimer. E como você enxerga o caso do Benício?" "Senhor Montenegro, posso ser franca?" Ele assentiu. "Seu filho é uma criança extraordinariamente inteligente e sensível. O trauma do acidente não afetou apenas seu corpo, afetou sua alma. A música pode ser uma ponte para reconectar essas partes feridas. Não estou falando de milagres, mas de um processo gradual de cura emocional que pode, sim, impactar sua recuperação física." Rafael ficou impressionado com a maturidade e conhecimento da jovem. "Você aceitaria um período de experiência, digamos 1 mês, dividindo seu tempo entre as atividades de limpeza e sessões de musicoterapia com o Benício?" Os olhos de Camila se iluminaram. "Eu aceitaria com muito prazer, senhor Montenegro. Mas preciso ser transparente. Não tenho diploma ainda, então não posso cobrar como terapeuta profissional. Deixe isso por minha conta. O que importa são os resultados." Naquela tarde, quando Camila subiu para o quarto de Benício, ela carregava não apenas seus materiais de limpeza, mas também um violão de tamanho infantil que Rafael comprara na loja de instrumentos da cidade. "Surpresa!" ela anunciou entrando no quarto. Benício arregalou os olhos ao ver o instrumento. "É para mim?" "Seu pai comprou hoje de manhã, disse que todo gaúcho de verdade precisa saber tocar violão." O menino olhou para o pai com uma gratidão que dispensava palavras. "Obrigado, pai. Obrigado mesmo." Rafael se sentou em uma poltrona no canto do quarto, decidido a observar de perto essa experiência. Camila posicionou o violão no colo de Benício, ajustando suas mãozinhas nas cordas. "Primeiro vamos aprender a segurar corretamente. Música não é só sobre som, é sobre postura, respiração, concentração. Tudo isso vai ajudar sua coordenação motora." Durante a próxima hora, Rafael assistiu fascinado enquanto Camila transformava o aprendizado do violão em um exercício terapêutico completo. Ela trabalhou a coordenação entre os dedos de Benício, sua postura na cadeira, sua respiração para cantar junto com as cordas. Mas o que mais impressionou Rafael foi a conexão natural entre a jovem terapeuta e seu filho. Camila tinha uma intuição especial para saber quando pressionar e quando recuar, quando encorajar e quando simplesmente ouvir. "Pai", Benício disse quando a sessão terminou, "você ouviu? Eu consegui tocar uma música inteira." "Ouvi, filho. Você foi incrível." Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, Benício dormiu cantarolando baixinho uma melodia. E Rafael Montenegro começou a acreditar que talvez, apenas talvez, a música pudesse trazer de volta não apenas a alegria de seu filho, mas também a vida que eles perderam naquele trágico dia de 2 anos atrás. Do lado de fora do quarto, Camila recolhia seus materiais com o coração cheio de esperança. Não imaginava que aquele trabalho temporário como faxineira se tornaria o início de uma jornada que mudaria completamente sua vida e a da família Montenegro.
A música, afinal, sempre teve o poder de unir pessoas de maneiras inexplicáveis. E naquela mansão em Caxias do Sul, uma nova sinfonia estava apenas começando. Uma semana havia se passado desde que Camila oficialmente assumiu suas funções de assistente terapêutica, como Rafael decidiu chamá-la. A rotina da mansão Montenegro ganhou novos ritmos, literalmente. Às 8 da manhã, Camila chegava pontualmente, sempre carregando uma sacola misteriosa, além de seus materiais de limpeza. Rafael descobriu que ela havia transformado objetos do cotidiano em instrumentos musicais adaptados. Baldes viraram tambores, colheres de pau se tornaram baquetas. Panos de limpeza foram costurados para criar um pandeiro improvisado. "Bom dia, meu pequeno maestro." Ela cumprimentava Benício todas as manhãs, e o menino respondia com um sorriso que crescia a cada dia. Naquela terça-feira de abril, Rafael decidiu cancelar uma reunião para observar mais de perto o método pouco ortodoxo de Camila. Escondeu-se na biblioteca adjacente ao quarto de Benício, de onde podia ouvir e ver tudo através da porta entreaberta. "Hoje vamos trabalhar coordenação motora com percussão", anunciou Camila, posicionando 2 baldes de plástico ao alcance das mãos de Benício. "Você vai ser o baterista da nossa banda gaúcha." "Mas eu não sei tocar bateria", Benício protestou, ainda tímido com instrumentos novos. "Ah, meu querido, ninguém nasce sabendo. A música mora aqui dentro." Ela tocou levemente o peito do menino. "E a gente só precisa encontrar um jeito de ela sair para fora." Camila ligou o pequeno rádio portátil que trouxera e sintonizou uma estação que tocava música tradicionalista gaúcha. Querência Amada, de Renato Borghetti, começou a tocar. "Sente o ritmo primeiro", ela instruiu, batendo palmas no compasso. "Tum-tatá, tum-tatá. Agora você só acompanha com as mãos nos baldes." Benício tentou imitar, mas seus movimentos eram descoordenados e frustrados. "Não tá dando certo", ele reclamou, parando de tocar. "Ei, ei, ei!" Camila se abaixou na altura dos olhos dele. "Lembra o que conversamos sobre paciência? Seu cérebro está reaprendendo a conversar com suas mãos. É como ensinar um passarinho a voar de novo." Ela pegou as mãos pequenas de Benício e as guiou suavemente sobre os baldes, criando o ritmo junto com ele. "Agora feche os olhos e só sente a música. Não pensa, só sente." Rafael observou fascinado como o rosto do filho relaxou gradualmente. Os movimentos ficaram mais fluidos, naturais. Em poucos minutos, Benício estava tocando sozinho, um sorriso largo estampado no rosto. "Pai!" ele gritou sem parar de tocar. "Pai, você está ouvindo?" Rafael saiu de seu esconderijo aplaudindo. "Estou ouvindo, campeão. Você está arrasando." A Camila disse que semana que vem vamos formar uma banda de verdade. Eu na bateria, ela no violão e você... "No que você quer tocar, pai?" A pergunta pegou Rafael desprevenido. Fazia anos que não tocava nada, desde os tempos de faculdade, quando tocava gaita de boca nos churrascos com os amigos. Bem, eu costumava tocar gaita." "Sério?" Camila perguntou, genuinamente surpresa. "Gaita combina perfeitamente com música gaúcha." "Faz muito tempo que não toco", Rafael disse constrangido. "A música nunca se esquece da gente, senhor Montenegro. É como andar de bicicleta." Naquela tarde, depois que Camila terminou suas atividades, Rafael a chamou para uma conversa no jardim. Queria entender melhor a metodologia por trás daquelas sessões aparentemente caóticas. "Camila, preciso admitir que seus métodos são inusitados." Ela riu, um som cristalino que ecoou pelo jardim. "O senhor acha que estou fazendo besteira?" "Não é isso. É que, bem, é muito diferente da fisioterapia tradicional." "Posso explicar a teoria por trás de tudo?" Rafael assentiu, genuinamente interessado. "O cérebro do Benício sofreu um trauma, certo? As conexões neurais que controlavam os movimentos das pernas foram danificadas. Mas a música ativa múltiplas áreas cerebrais simultaneamente: audição, coordenação motora, memória, emoção, linguagem." Ela se animou enquanto explicava, os olhos brilhando de paixão pelo que fazia. "Quando ele toca a bateria, está trabalhando na coordenação bilateral. Quando canta,
está fortalecendo o diafragma e melhorando a postura. Quando acompanha o ritmo, está reativando conexões neurais que podem ter sido adormecidas, não destruídas. E funciona. Cada caso é único, mas sim. A neuroplasticidade em crianças é impressionante. O cérebro consegue criar novos caminhos para substituir os danificados. Rafael ficou impressionado com o conhecimento técnico da jovem. Por que você escolheu musicoterapia? O sorriso de Camila se tornou mais suave e melancólico. Minha avó tinha Alzheimer. Ela esquecia nossos nomes, não sabia onde estava. Mas quando eu cantava para a Germana, de Elis Regina, ela se lembrava de tudo. Cantava junto, contava histórias da juventude. A música era a única coisa que a trazia de volta para nós. E ela melhorou? Não. Mas ela foi feliz até o final. E isso já valeu tudo. Naquela noite, Rafael subiu para dar boa noite a Benício e encontrou o filho praticando sozinho no violão infantil, tentando reproduzir uma melodia que Camila havia ensinado. Como foi o dia, filho? Pai, eu acho que estou ficando mais forte, Benício disse, ainda dedilhando as cordas. Hoje consegui ficar sentado direito por 2 horas sem cansar. Rafael notou que era verdade. A postura do menino estava visivelmente melhor. A Camila disse que música é como remédio, mas gostoso de tomar, continuou Benício. E sabe o que mais? Hoje eu sonhei que estava tocando guitarra em um palco gigante e todo mundo cantava junto. E suas pernas? No sonho, como elas estavam? Benício parou de tocar e olhou para o pai com seriedade. No sonho, pai, minhas pernas não importavam. Eu era feliz do jeito que eu estava. Essas palavras ecoaram na mente de Rafael durante toda a noite. Pela primeira vez desde o acidente, seu filho estava falando sobre felicidade, não sobre limitações. Na manhã seguinte, Camila chegou carregando algo especial. Um cajón, instrumento de percussão peruano que ela havia conseguido emprestado da faculdade. Surpresa! Ela anunciou. Hoje vamos aprender um instrumento que você pode tocar sentado e que vai trabalhar todo o seu core. Core? Benício perguntou, intrigado. Os músculos do tronco. Quanto mais forte seu core, melhor sua postura e equilíbrio. Camila posicionou o cajón entre as pernas de Benício e ensinou-o a tocar com as palmas das mãos e os dedos. Cada parte da mão faz um som diferente. Palma no centro, grave. Dedos na borda, agudo. Agora vamos tocar Xalana, do Almir Sater. A música sertaneja de raiz ecoou pelo quarto, com Benício acompanhando no cajón e Camila no violão. Rafael, que havia desenvolvido o hábito de trabalhar em casa nas manhãs para acompanhar as sessões, parou de ler e-mails para escutar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Eles cantavam em dueto. Sem perceber, Rafael começou a cantarolar junto. Camila o ouviu e fez um gesto para que se aproximasse. Venha, Sr. Montenegro. Essa música pede uma voz grave. Constrangido, mas tocado pela empolgação dos dois, Rafael se juntou ao improviso. Sua voz, embora enferrujada, ainda tinha a potência de seus tempos de juventude. Pai, você canta muito bem, Benício exclamou quando a música terminou. Eu cantava bastante na faculdade, Rafael admitiu. Então agora somos oficialmente uma banda, Camila declarou. Que nome vamos dar? Os Três Gaúchos, Benício sugeriu imediatamente. Perfeito, Camila aprovou. E toda a banda de verdade precisa ensaiar junto. A partir daquele dia, as sessões de musicoterapia se transformaram em ensaios familiares. Rafael começou a chegar mais cedo do trabalho, ansioso para participar dos ensaios com o filho. Dr. Henrique, o fisioterapeuta, ficou impressionado com os progressos de Benício durante a consulta da semana seguinte. Rafael, a musculatura do core dele está visivelmente mais forte. A coordenação motora fina melhorou pelo menos 30%. O que vocês estão fazendo? Musicoterapia. Rafael respondeu com orgulho. Nunca vi resultados tão rápidos. Parabéns pela iniciativa. Naquela tarde, Rafael chegou em casa encontrando uma cena que o deixou emocionado. Benício estava ensinando Camila a tocar uma música no violão, invertendo os papéis pela primeira vez. É assim, Camila. O menino explicava pacientemente. Esse acorde é mais difícil.
Mas se você dobrar o dedo assim... Nossa, professor Benício está ficando exigente, ela brincou. Aprendi com a melhor, ele respondeu, fazendo Camila corar. Rafael observou a cena com um aperto no peito. Não era apenas o progresso físico do filho que o impressionava. Era o amadurecimento emocional. Benício estava desenvolvendo autoconfiança, paciência e empatia. Boa tarde, pessoal da banda. Rafael cumprimentou. Pai, a Camila me contou que no final do mês tem um festival de música gaúcha no centro da cidade. Você acha que poderíamos ir? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Desde o acidente, eles não saíam para eventos sociais. Benício sempre se sentia desconfortável com a cadeira de rodas em público. Você gostaria de ir? Eu gostaria. Quero ouvir música de verdade com outros músicos. Rafael olhou para Camila, que sorriu encorajadoramente. Acho que seria uma experiência incrível para ele, ela disse baixinho. Então vamos, Rafael decidiu. Os três gaúchos vão fazer sua primeira saída oficial. Benício gritou de alegria e começou a tocar uma música comemorativa no cajón. Camila se juntou no violão e Rafael, pela primeira vez em anos, sentiu que sua família estava realmente viva novamente. Enquanto a música ecoava pela mansão, Rafael não podia imaginar que aquela decisão simples de ir a um festival mudaria completamente o rumo de suas vidas. Nem que a jovem musicoterapeuta que trouxera a alegria de volta para sua casa estava aos poucos conquistando também seu coração ferido. A música, afinal, tinha o poder não apenas de curar, mas também de despertar sentimentos que pareciam perdidos para sempre. O mês de maio trouxe uma rotina que Rafael jamais imaginara possível: acordar ansioso para voltar para casa. As manhãs começavam com o som do violão ecoando pela mansão, Benício praticando as lições de Camila antes mesmo do café da manhã. Bom dia, papai! O menino cumprimentava animado todas as manhãs. Já decorei De Volta pro Aconchego. Quer ouvir? E Rafael ouvia, sempre, mesmo quando estava atrasado para reuniões importantes, porque aquela música matinal havia se tornado o combustível de seus dias. As sessões de musicoterapia evoluíram naturalmente para encontros familiares. Rafael comprou uma gaita profissional e redescobriu o prazer de tocar. Camila trouxe um pandeiro de verdade para complementar a percussão de Benício. A sala de estar se transformou em estúdio de ensaio. Hoje vamos tentar algo especial, Camila anunciou naquela quinta-feira, carregando uma partitura simples. Disparada, de Geraldo Vandré e Theo de Barros. Essa é difícil, Rafael comentou, reconhecendo a música. Por isso mesmo, o Benício precisa de desafios para continuar evoluindo. E havia evoluído impressionantemente. O menino conseguia sustentar ritmos complexos no cajón, sua coordenação motora havia melhorado drasticamente e, mais importante, sua autoestima floresceu como nunca antes. Pai, posso te contar um segredo? Benício perguntou durante um intervalo do ensaio. Claro, filho. Eu não sinto mais pena de mim mesmo. A Camila me ensinou que ser diferente não é ser menos importante. Rafael sentiu um nó na garganta. Olhou para Camila, que organizava as partituras, com um sorriso discreto nos lábios, e percebeu que ela havia feito muito mais do que terapia. Havia devolvido a dignidade ao seu filho. Ela é especial, não é, pai? Muito especial, Rafael respondeu, e as palavras carregaram um peso que ele mesmo não esperava. Naquela tarde, depois que Benício adormeceu para o cochilo da tarde, Rafael encontrou Camila no jardim, regando as flores de Eleonor. Ela havia assumido o cuidado do jardim espontaneamente, dizendo que plantas também respondiam à música. Posso ajudar? Ele ofereceu. Claro. Suas rosas estão lindas este ano. Eram as favoritas da Eleonor, ele disse, pegando outro regador. Ela deve estar feliz vendo vocês se divertindo com música de novo. A naturalidade com que Camila falava sobre Eleonor sempre impressionava Rafael. Sem desconforto, apenas reconhecimento respeitoso de uma história que antecedia sua chegada. Camila, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem namorado? A pergunta saiu antes que ele pudesse contê-la.
Camila parou de regar as plantas e o olhou com surpresa. Por que pergunta? Porque... Rafael hesitou, percebendo que estava entrando em território perigoso. Porque você dedica tanto tempo à nossa família. Não quero que isso atrapalhe sua vida pessoal. Minha vida pessoal anda bem simples, ela respondeu com um sorriso. Faculdade, trabalho, música. E vocês dois se tornaram importantes para mim. Importantes como? Como família, ela disse simplesmente, mas seus olhos diziam muito mais. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rafael sentiu uma atração que vinha crescendo há semanas, mas não sabia como lidar com ela. Camila era funcionária, era mais jovem, era perfeita demais para ser verdade. Senhor Montenegro... Rafael? Ele corrigiu. Pode me chamar de Rafael. Rafael, ela repetiu, e o nome soou diferente em sua voz. Posso ser franca com você? Ele assentiu. Eu sei que existe algo entre nós, e sei que é complicado por 1000 razões, mas quero que saiba que meu carinho pelo Benício é genuíno, independente de qualquer coisa que possa existir entre nós dois. A honestidade dela o desarmou completamente. Ele começou, mas foi interrompido pela voz animada de Benício chamando da janela. Pai, Camila, venham. Ver, consegui tocar disparada inteira. O momento se perdeu, mas algo havia mudado entre eles. Uma barreira havia caído, um reconhecimento mútuo havia sido estabelecido. No sábado seguinte, aconteceu o tão esperado Festival de Música Gaúcha no centro de Caxias do Sul. Rafael havia se preparado mentalmente para os olhares curiosos, as perguntas não feitas, a piedade disfarçada que costumava acompanhar suas raras aparições públicas com Benício. Pai, estou nervoso. Benício confessou no carro. Por quê, filho? E se as pessoas ficarem olhando para minha cadeira? Camila, que ia no banco do passageiro, se virou para trás. Sabe o que eu faço quando fico nervosa? Canto baixinho uma música que me acalma. Quer tentar? Ela começou a cantarolar Caminhos do Coração, de Gonzaguinha, e Benício se juntou a ela. Rafael observou pelo retrovisor como o rosto do filho relaxou gradualmente. O festival acontecia na Praça Dante Alighieri, com palcos montados e centenas de pessoas circulando entre as barracas de comida típica e artesanato. Rafael empurrava a cadeira de Benício. Camila caminhava ao lado. E pela primeira vez em 2 anos, eles pareciam uma família normal passeando. Olha, pai! Benício apontou para o palco principal. No palco, um homem de meia-idade tocava Querência Amada, na gaita de 8 baixos, acompanhado por violão e acordeon. A música ecoava pela praça, e Rafael sentiu uma emoção profunda ao ver o brilho nos olhos do filho. Podemos chegar mais perto? Benício pediu. Eles se posicionaram próximo ao palco e Benício começou a acompanhar discretamente o ritmo, batendo as mãos nas rodinhas da cadeira. Algumas pessoas notaram e sorriram aprovadoramente. Não eram olhares de pena, eram sorrisos de reconhecimento de alguém que amava música. Ele tem ritmo no sangue, comentou uma senhora idosa ao lado deles. Tem mesmo, Camila respondeu com orgulho. É nosso pequeno percussionista. Nosso. A palavra ecoou na mente de Rafael. Quando Camila havia se tornado parte do nós, durante o intervalo entre as apresentações, aconteceu algo mágico. O apresentador convidou o público para uma roda de música tradicionalista, onde qualquer um podia se juntar para cantar ou tocar. Pai, você vai? Benício perguntou animado. Eu não sei se... Por favor, leva a gaita. Rafael olhou para Camila, que o encorajou com um aceno. Nervoso, mas motivado pela empolgação do filho, ele se aproximou da roda com a gaita na mão. Alguma sugestão? Perguntou o organizador da roda. Milonga para as Missões, Rafael sugeriu, uma música que sabia tocar de cor. Quando as primeiras notas saíram da gaita, um silêncio respeitoso tomou conta da roda. Rafael estava inspirado, tocando com uma emoção que não sentia há anos. Do seu lugar privilegiado próximo à roda, Benício balançava no ritmo radiante de orgulho. Esse é meu pai, ele disse para qualquer um que quisesse ouvir. Ele toca gaita muito bem.
Quando a música terminou, a roda explodiu em aplausos. Rafael voltou para junto da família com o rosto corado de emoção e constrangimento. Papai, você foi incrível. Benício o abraçou com força. Realmente foi, Camila disse, e havia algo em seus olhos que fez o coração de Rafael acelerar. No caminho de volta para casa, Benício adormeceu no banco de trás, exausto, mas feliz. Rafael e Camila conversaram baixinho para não acordá-lo. Obrigado, ele disse. Pelo quê? Por nos devolver a vida, por fazer meu filho acreditar em si mesmo de novo, por fazer você acreditar em si mesmo de novo também. Ele a olhou de relance, impressionado com a percepção dela. Por isso também. Rafael, posso te contar outra coisa? Sempre. Hoje, vendo vocês dois juntos, vendo a felicidade do Benício, vendo você tocando naquela roda, eu percebi que me apaixonei por esta família. Por vocês dois. O coração de Rafael disparou, mas ele forçou-se a manter os olhos na estrada. Camila, eu sei que é complicado. Sei que sou apenas a funcionária aqui. Você não é apenas nada. Ele interrompeu, estacionando o carro na entrada da mansão. Você é a pessoa que salvou meu filho, que salvou a mim também. Eles se olharam em silêncio por alguns segundos. Rafael estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. Eu também me apaixonei, ele confessou. Por você, pela mulher incrível que você é. O beijo foi inevitável, suave e cheio de sentimento. Quando se separaram, Benício ainda dormia profundamente no banco de trás, um sorriso sereno no rosto. E agora? Camila perguntou. Agora vamos devagar. Pelo Benício, por nós. Vamos ver onde esta música nos leva. Naquela noite, depois de colocar Benício na cama, eles se sentaram no jardim sob as estrelas. Camila tocava violão baixinho, Rafael a acompanhava na gaita, e pela primeira vez desde a morte de Eleonor, Rafael sentiu que poderia ser feliz de novo. Chaipe! A voz sonolenta de Benício os interrompeu. Ele havia acordado e descido até o jardim na cadeira. O que foi, filho? Algum pesadelo? Não, só queria dizer, a mamãe apareceu no meu sonho hoje. Rafael e Camila se entreolharam, preocupados. E o que ela disse? Que estava feliz, que vocês dois se cuidassem muito e que nossa banda está ficando cada vez melhor. Benício sorriu e voltou para dentro da casa, deixando os dois adultos emocionados no jardim. Acho que acabamos de receber uma bênção, Camila sussurrou. Acho que sim, Rafael concordou, puxando-a para mais perto. A música da gaita e do violão se misturou na noite estrelada de Caxias do Sul, selando o início de uma nova fase na vida da família Montenegro. Uma fase onde o amor e a música caminhavam juntos, curando feridas do passado e construindo esperanças para o futuro. Mas como toda melodia tem seus acordes dissonantes, os desafios ainda estavam por vir, e nem sempre a música seria suficiente para harmonizar todas as diferenças que a vida lhes apresentaria. Junho chegou, trazendo a primeira consulta médica após 3 meses de musicoterapia intensiva. Dr. Ricardo Menezes, neurologista de Benício, não conseguia esconder a expressão de surpresa, enquanto analisava os exames e observava o menino. Rafael, preciso admitir que estou impressionado, o médico disse, fechando a pasta de exames. A coordenação motora do Benício melhorou significativamente. Os reflexos estão mais ativos. A musculatura do tronco está visivelmente mais forte. Benício, sentado na cadeira ao lado do pai, sorria orgulhoso. É por causa da música, doutor. A Camila me ensinou que tocar instrumentos é como fazer ginástica para o cérebro. E quem é Camila? Dr. Menezes perguntou intrigado. Nossa musicoterapeuta, Rafael explicou. Ela é estudante de musicoterapia na UCS e tem trabalhado com métodos não convencionais. Posso conhecê-la? Gostaria de entender melhor a metodologia que está sendo aplicada. Naquela tarde, Camila compareceu ao consultório médico vestindo sua melhor roupa, uma blusa branca simples e uma calça social emprestada da colega de faculdade. Estava visivelmente nervosa. Relaxa, Rafael sussurrou segurando sua mão discretamente. Você vai arrasar.
Dr. Menezes fez várias perguntas técnicas sobre neuroplasticidade, terapia musical e desenvolvimento motor. Camila respondeu com segurança e propriedade, citando estudos recentes e explicando detalhadamente cada exercício aplicado com Benício. Impressionante, o médico comentou ao final. Raramente vejo profissionais, mesmo formados, com tanto conhecimento teórico e prático. Os resultados falam por si só. Doutor, Benício interrompeu. Posso mostrar o que aprendi? Com a permissão do médico, o menino demonstrou exercícios de coordenação que Camila desenvolveu, utilizando ritmo e música para trabalhar diferentes grupos musculares. Fantástico! Dr. Menezes aplaudiu. Benício, você gostaria de participar de um grupo de pesquisa sobre musicoterapia em reabilitação neurológica? Os olhos do menino brilharam. Posso, pai, posso. Se a Camila concordar em participar também como pesquisadora assistente, seria uma honra, ela respondeu emocionada. Saindo do consultório, Rafael tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Camila, você aceitaria ser contratada oficialmente como musicoterapeuta do Benício? Meio período para você continuar os estudos, mas com salário condizente com sua qualificação? Rafael, Ela hesitou. Você tem certeza? As coisas entre nós, não quero que pareça. Você merece esta oportunidade por competência, não por causa dos meus sentimentos. São questões separadas. Naquela noite, para comemorar as boas notícias, Rafael decidiu levar a família para jantar fora pela primeira vez desde o início do namoro com Camila. Escolheu um restaurante acolhedor no centro histórico de Caxias do Sul, conhecido pela música ao vivo gaúcha. O restaurante Galpão Gaúcho era acolhedor, com decoração típica e um pequeno palco onde um duo tocava música tradicionalista. Rafael pediu uma mesa próxima aos músicos, sabendo que Benício adoraria. Boa noite, família. O garçom os cumprimentou. Mesa para 3? Isso mesmo, Rafael respondeu, sentindo uma emoção estranha ao ser chamado de família junto com Camila. Enquanto o violinista e gaiteiro tocavam, seus olhos encontraram os de Camila. Ela segurava a mão de Benício, os dois balançando suavemente no ritmo da música. Naquele momento, Rafael sentiu uma completude que não experimentava há anos. Quando a música terminou, o restaurante inteiro aplaudiu de pé. Benício gritou empolgado e Camila tinha lágrimas nos olhos. No caminho de volta para casa, eles cantaram juntos no carro músicas que haviam aprendido nos últimos meses. A voz grave de Rafael harmonizava perfeitamente com o tom doce de Camila, enquanto Benício fazia a base rítmica batendo as mãos. Pai, Benício disse quando chegaram em casa. Posso dormir na sala hoje? Quero tocar violão até cansar. Pode, filho, mas não muito tarde, tá bom? Enquanto Benício se instalava na sala com seu violão, Rafael e Camila foram para o jardim. A noite estava estrelada, e o som suave do violão chegava até eles através das janelas abertas. Rafael, Camila disse, aninhando-se em seus braços no balanço do jardim, preciso te contar uma coisa. O tom sério a assustou. O que foi? Meus pais querem te conhecer melhor. Eles sabem que estou trabalhando aqui, mas não sabem sobre nós. E como se sentem sobre isso? Estão preocupados. Acham que pode ser apenas um capricho de patrão rico. Rafael sentiu uma pontada de dor. Sabia que a diferença social entre eles seria um obstáculo, mas não esperava enfrentar isso tão cedo. E você? O que pensa sobre isso? Eu sei que não é capricho, ela disse tocando o rosto dele. Sei que é real, mas também entendo a preocupação deles. Gostaria que eu conhecesse seus pais? Gostaria muito. Mas... Eles são pessoas simples, Rafael. Meu pai é motorista de ônibus, minha mãe é diarista. Moram numa casa pequena no bairro Sarandi, em Porto Alegre. E daí? Você não acha que será estranho? Um empresário milionário na casa de trabalhadores comuns? Rafael segurou as mãos dela com firmeza. Camila, escuta bem, eu me apaixonei por você. Pela mulher generosa, inteligente e talentosa que você é. Sua origem não muda nada disso. E se seus pais te criaram para ser a pessoa incrível que você é,
Então eu já os admiro. Lágrimas correram pelo rosto de Camila. Como você consegue sempre dizer a coisa certa? Porque é verdade, ele disse, beijando-a suavemente. Na manhã do sábado seguinte, o Mercedes-Benz de Rafael estacionou na modesta rua do bairro Sarandi. A casa dos pais de Camila era pequena, mas impecavelmente cuidada, com um jardim florido na frente. Está nervoso, pai? Benício perguntou, notando a tensão de Rafael. Um pouco, e você? Não. A Camila disse que eles são muito legais, e pessoas legais gostam de música. A sabedoria simples do filho tranquilizou Rafael. Dona Lourdes, mãe de Camila, os recebeu na porta. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, baixinha, sorriso acolhedor e mãos calejadas pelo trabalho. Sejam bem-vindos, ela disse, abraçando Camila com carinho e estendendo a mão para Rafael. O senhor deve ser o Rafael. Dona Lourdes, muito prazer. E este é meu filho Benício. Oi, vovó Lourdes, Benício disse espontaneamente, fazendo a senhora derreter. Já, que gracinha, pode me chamar de vó mesmo. Seu Osvaldo, pai de Camila, chegou da cozinha secando as mãos no avental. Um homem alto, magro, olhos bondosos e um bigode grisalho bem cuidado. Então este é o patrão da nossa Camila, ele disse, apertando a mão de Rafael com firmeza. Na verdade, seu Osvaldo, ela é muito mais que uma funcionária. É parte da nossa família. A tarde transcorreu melhor do que Rafael esperava. Dona Lourdes contou histórias da infância de Camila, sempre envolvida com música. Seu Osvaldo mostrou um violão antigo que havia comprado para a filha quando ela tinha 10 anos. Ela aprendeu a tocar sozinha, ele disse com orgulho. Ficava horas dedilhando esse violão velho. Posso tocar nele? Benício perguntou interessado. Claro, meu netinho. Benício pegou o violão e começou a tocar Evidências, a primeira música que aprendera com Camila. Dona Lourdes ficou emocionada. Nossa filha ensinou isso para você? Ensinou, e ela canta muito bem junto. Canta para nós, filha, seu Osvaldo pediu. Camila pegou o violão das mãos de Benício e começou a tocar e cantar. Rafael se juntou com a gaita que havia trazido, e logo toda a família estava cantando junto na pequena sala. Vocês formam uma linda família musical, Dona Lourdes comentou, enxugando os olhos. Somos os 3 gaúchos, Benício anunciou orgulhoso. Durante o almoço caseiro, Rafael percebeu de onde Camila herdara sua generosidade e simplicidade. Os pais dela eram pessoas genuínas, trabalhadoras, que criaram a filha com valores sólidos. Seu Osvaldo, Rafael disse durante a sobremesa, posso ser franco com o senhor? Claro, meu filho. Estou apaixonado pela sua filha. E não é por capricho ou diversão, é algo sério. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Dona Lourdes. Nós sabemos, filho. A Camila nunca havia falado de ninguém do jeito que fala de vocês dois. E o que acham disso? Achamos que diferenças de dinheiro não importam quando há amor de verdade, seu Osvaldo respondeu. Mas queremos saber se você vai cuidar bem da nossa menina. Vou cuidar como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque é isso que ela é para mim. E para mim também, Benício completou, fazendo todos rirem. Na hora da despedida, Dona Lourdes puxou Rafael para um canto. Obrigada, ela disse baixinho. Pelo quê, Dona Lourdes? Por fazer minha filha feliz. Fazia tempo que não a via sorrir assim. No caminho de volta para Caxias do Sul, Camila estava radiante. Obrigada por ter sido perfeito com eles, ela disse. Eles são pessoas maravilhosas, Camila. Entendo perfeitamente de onde você tirou essa luz que tem. Pai, Benício disse do banco de trás. Agora eu tenho a voz de novo. A pergunta pegou Rafael desprevenido. Os pais de Eleonor sempre mantiveram distância depois da morte da filha, culpando-o pelo acidente. Se a Camila quiser fazer parte oficial da nossa família, sim. Eu quero, ela disse sem hesitar. Quero muito. Naquela noite, depois de colocar Benício para dormir, Rafael e Camila se sentaram no piano que há anos estava fechado na sala de música. Era o piano de Eleonor, intocado desde sua morte. Você sabe tocar piano? Camila perguntou, acariciando as teclas. Um pouco.
Eleonor tentou me ensinar. Posso... Rafael assentiu. Camila abriu o piano e começou a tocar uma melodia suave, melancólica, mas esperançosa. Suas mãos dançavam pelas teclas com naturalidade. É lindo, Rafael disse. Que música é essa? Não tem nome. Estou inventando agora. É a música da nossa história. Ele se sentou ao lado dela no banco do piano e colocou as mãos sobre as teclas também. Juntos, criaram uma melodia única, suas mãos se entrelaçando sobre o teclado, suas vozes se harmonizando numa canção que era só deles. Rafael, Camila disse quando pararam de tocar. Eu te amo. Eu também te amo, ele respondeu. E selaram a declaração com um beijo que tinha gosto de música e promessa de futuro. Mas nem sempre as melodias seguem o caminho que esperamos. No andar superior, uma luz se acendeu no quarto de Benício, que havia acordado com o som do piano. O menino desceu silenciosamente a escada e viu a cena dos dois no piano de sua mãe. Por um momento, uma sombra de tristeza passou pelo rosto infantil. Mas então ele sorriu, entendendo que sua mãe ficaria feliz em saber que aquele piano voltou a tocar canções de amor. A vida, afinal, era como música, feita de pausas e retomadas, de silêncios e harmonias, de despedidas e novos começos. Agosto chegou com uma friagem típica da Serra Gaúcha e uma tempestade que Rafael não viu chegar. Na segunda-feira, ao chegar do trabalho, encontrou um carro preto estacionado na entrada da mansão. Seu coração se apertou. Reconhecia aquele veículo. Alzira e Francisco Oliveira, pais de Eleonor, aguardavam na sala de visitas com expressões sérias. Aos 65 anos, Alzira mantinha a postura altiva que sempre a caracterizou. Cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um olhar que podia cortar vidro. Francisco, alguns anos mais velho, conservava a imponência de quem passou a vida construindo um império imobiliário. Boa tarde, Rafael cumprimentou tentando manter a cordialidade. Rafael, Alzira disse friamente, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre essa situação que se instalou nesta casa. Do andar superior chegava o som do violão de Benício e a voz de Camila ensinando uma nova música. Francisco apontou para o teto com desaprovação. Sobre isso, sobre você estar expondo nosso neto a uma completa estranha. Camila não é estranha. É a musicoterapeuta do Benício e... é uma... funcionária, Rafael. Alzira o interrompeu. Uma faxineira que você promoveu por razões óbvias. O tom de desdém na voz da sogra fez Rafael cerrar os punhos. Cuidado com o que vai dizer, Alzira. Você acha que não sabemos? Francisco entrou na conversa. Uma moça jovem, bonita, de família pobre, trabalhando na casa de um viúvo milionário? Por favor, Rafael, não nos tome por ingênuos. Vocês não sabem de nada. Sabemos que Benício está sendo criado por uma estranha, enquanto você brinca de romance barato. A acusação atingiu Rafael como um tapa. Ele se levantou da poltrona tentando controlar a raiva. Camila salvou meu filho. Ela devolveu a ele a vontade de viver, a alegria, a esperança. Algo que vocês, com todo o seu dinheiro e contatos médicos, não conseguiram fazer. Ela é interesseira, Rafael. Alzira disse com crueldade. E você está sendo patético. Nesse momento, Camila desceu as escadas carregando sua bolsa e os materiais de trabalho. Parou no meio do caminho, ao perceber a tensão na sala. Boa tarde. Ela cumprimentou timidamente. Com licença, vou me retirar. Espere. Francisco se levantou. A senhorita é Camila Ferreira? Sou. Ela respondeu claramente desconfortável. Queremos conversar com a senhorita também. Rafael se posicionou entre Camila e os sogros. Não. Qualquer coisa que tenham a dizer, digam para mim. Tudo bem. Alzira sorriu friamente. Então diga para sua funcionária que contratamos um detetive particular. O sangue de Rafael gelou. O quê? Sabemos tudo sobre ela. A família pobre, os empregos anteriores, as dívidas da faculdade. E sabemos que ela está grávida. O mundo parou. Camila empalideceu completamente, levando a mão instintivamente ao ventre ainda plano. Como vocês... Detetive particular, minha querida.
Alzira disse com satisfação cruel. 4 semanas de gestação, confirmado pelos exames que você fez na clínica popular na semana passada. Rafael olhou para Camila, que estava claramente em choque. Ela não havia contado a ele sobre a gravidez. É verdade? Ele perguntou baixinho. Camila assentiu, lágrimas correndo pelo rosto. Eu ia te contar hoje à noite. Descobri na sexta-feira passada. Que conveniente, Francisco comentou sarcasticamente. Uma gravidez bem no momento em que o relacionamento se torna sério. Calem a boca, Rafael explodiu. Saiam da minha casa agora. Não vamos sair, Alzira disse calmamente. Porque temos uma proposta para a senhorita Camila. Ela abriu a bolsa e retirou um envelope grosso. 50 mil reais para você desaparecer da vida de Rafael e Benício, para sempre. Vocês estão loucos, Rafael disse incrédulo. E se ela recusar, Francisco continuou, entraremos com um processo de guarda contra você, Rafael, alegando que está expondo Benício a situações inadequadas, que está permitindo que uma estranha o manipule psicologicamente através de música. Vocês não podem fazer isso. Podemos e vamos. Temos influência suficiente para provar que você não tem condições emocionais de criar nosso neto. Um viúvo desequilibrado que se envolveu com a primeira oportunista que apareceu. Camila, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Eu aceito. O quê? Rafael se virou para ela chocado. Aceito sair da vida de vocês, ela disse, a voz embargada, mas firme. Mas não quero o dinheiro. Camila, não. Rafael, eles têm razão numa coisa. Benício não pode ser prejudicado por causa dos nossos sentimentos. Ele precisa de estabilidade, não de batalhas judiciais. Muito sensata, Alzira aprovou. 1 semana, Camila continuou, ignorando a sogra de Rafael. Me deem 1 semana para explicar para o Benício e fazer a transição. Não quero traumatizá-lo com uma saída abrupta. 3 dias, Francisco negociou. 1 semana ou nada feito. E quero garantias de que não entrarão com processo contra o Rafael se eu sair. Os sogros se entreolharam e concordaram. Acordo feito, Alzira disse guardando o envelope. Você tem até domingo que vem. Depois que eles saíram, Rafael e Camila ficaram sozinhos na sala, o silêncio pesando entre eles como chumbo. Por que não me contou sobre a gravidez? Ele perguntou, a voz rouca de emoção. Porque tinha medo da sua reação. Porque não queria que pensasse que eu estava tentando te prender. E você realmente acha que eu pensaria isso? Não sei, Rafael, tudo aconteceu muito rápido entre nós. E agora talvez eles tenham razão. Talvez eu seja apenas um problema na sua vida. Rafael se aproximou e segurou o rosto dela entre as mãos. Você não é um problema, você é a solução. Você é minha salvação e a do Benício. Mas eles vão destruir vocês se eu ficar. E o Benício fica do nosso lado. Hoje fica. Mas e quando crescer? E quando entender as pressões, os comentários, os julgamentos? Você quer que ele passe a vida defendendo o relacionamento do pai com a ex-faxineira? As palavras de Camila doeram porque continham uma verdade que Rafael não queria enxergar. Então você vai mesmo embora? Vou fazer o que for melhor para o Benício, mesmo que isso signifique partir meu coração. Naquela noite, durante o jantar, Benício percebeu a tensão no ar. Por que vocês estão tristes? Ele perguntou. Filho, Rafael começou, mas Camila o interrompeu. Não hoje, ela disse baixinho. Deixa eu aproveitar mais alguns dias com vocês. Os próximos dias passaram como um sonho angustiante. Camila mantinha as atividades normais com Benício, mas Rafael percebia que ela estava se despedindo silenciosamente de cada momento, cada música, cada risada. Na quinta-feira, ela trouxe um caderno especial para Benício. O que é isso? Ele perguntou. Um diário musical. Vou anotar todas as músicas que você aprendeu, com as cifras e as letras. Assim você nunca vai esquecer. Por que parece que você está se despedindo? Camila sentiu os olhos marejarem. Porque às vezes as pessoas precisam seguir caminhos diferentes, amor. Mas a música que aprendemos juntos fica para sempre aqui. Ela tocou o peito do menino, no coração. Na sexta-feira, última sessão oficial de musicoterapia,
Camila ensinou Benício uma música nova, Disparada, de Geraldo Vandré. Esta é especial, ela disse. Fala sobre liberdade, sobre seguir em frente mesmo quando o caminho é difícil. Eles tocaram juntos pela última vez, Benício no violão, Camila cantando. A música ecoou pela mansão como um lamento, uma despedida, uma oração. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Camila cantou, a voz falhando na emoção. No domingo de manhã, Camila fez sua última refeição com a família Montenegro. Benício estava estranhamente quieto, como se pressentisse algo. Camila, ele disse de repente, você vai voltar, né? Ela se abaixou na altura dos olhos dele, segurando suas mãozinhas. Benício, eu vou embora, mas quero que você saiba que estes meses com vocês foram os mais felizes da minha vida. Não vai, ele gritou, se jogando nos braços dela. Você não pode ir embora. Você é da nossa família. Eu vou estar sempre no seu coração, meu amor, e você no meu, para sempre. Camila partiu numa manhã chuvosa de julho, levando consigo não apenas suas coisas, mas também o coração partido de dois homens. Um de 8 anos que não entendia por que as pessoas boas sempre iam embora, e outro de 35 anos que descobriu que às vezes amar significa deixar partir. A mansão Montenegro voltou ao silêncio. O piano se fechou novamente. O violão de Benício encostou num canto, emudecido. E pela primeira vez desde o acidente, pai e filho choraram juntos, mas desta vez pela partida de Camila, a mulher que havia ensinado a eles que era possível amar novamente, mas que agora os deixava para protegê-los de um mundo que ainda não estava pronto para aceitar histórias de amor que cruzavam fronteiras sociais. O silêncio que se instalou na casa era ensurdecedor, mas não era um silêncio de fim, era um silêncio de intervalo, daqueles que antecedem o movimento mais importante de uma sinfonia. Agosto trouxe um inverno rigoroso para Caxias do Sul, mas nada se comparava ao gelo que se instalou na mansão Montenegro. 2 semanas haviam se passado desde a partida de Camila, e a transformação na casa era devastadora. Benício parou de tocar violão. O instrumento permanecia encostado no canto do quarto, acumulando poeira e tristeza. As sessões de fisioterapia voltaram ao formato tradicional, silenciosas, mecânicas, sem vida. Benício, vamos trabalhar a coordenação motora, disse Ana Paula, a fisioterapeuta que retomara os atendimentos. Caio, não quero, ele respondeu, o olhar perdido na janela. Filho, você precisa continuar o tratamento, Rafael tentou convencer. Para quê? A Camila disse que música era como remédio. Sem música, não tem remédio. A lógica simples e devastadora do menino deixava Rafael sem argumentos. Ele mesmo havia mergulhado no trabalho, tentando fugir da dor que sentia sempre que olhava para o piano fechado ou ouvia o silêncio, onde antes ecoavam risadas e canções. Dr. Henrique, o fisioterapeuta, expressou preocupação durante a consulta da semana. Rafael, o Benício regrediu significativamente. A musculatura do core está enfraquecendo, ele perdeu peso e, pior, desenvolveu sinais de depressão infantil. O que isso significa? Isolamento social, perda de interesse em atividades prazerosas, distúrbios do sono. Se não revertermos esse quadro rapidamente, podemos ter problemas sérios. Naquela noite, Rafael encontrou Benício acordado, olhando pela janela do quarto. Não consegue dormir, filho? Fico pensando na Camila. Será que ela está bem? Será que ela se lembra das nossas músicas? Rafael sentiu um nó na garganta. Ele próprio passava as madrugadas se perguntando a mesma coisa. Tenho certeza de que sim, Benício. Pai, por que ela foi embora? Foi por minha causa? Não, filho, nunca foi por sua causa. Então por quê? Rafael não sabia como explicar para uma criança de 8 anos as complexidades dos preconceitos sociais, das pressões familiares, das diferenças de classe que ainda dividiam o mundo. Porque às vezes os adultos cometem erros, filho, erros grandes. Enquanto isso, em Porto Alegre, Camila enfrentava seus próprios demônios. Havia voltado para a casa dos pais no bairro Sarandi, dividindo o pequeno quarto que foi seu na adolescência.
A gravidez estava mais evidente e ela precisou trancar a matrícula na faculdade por não conseguir pagar as mensalidades. Filha, você tem certeza de que fez a coisa certa? Dona Lourdes perguntou enquanto preparavam o jantar. Não tenho certeza de nada, mãe. Só sei que não podia destruir a vida do Benício. E a sua vida? E o bebê? Camila acariciou o ventre, onde começava a se formar uma pequena saliência. Vamos dar um jeito. Sempre demos. Ela havia conseguido um emprego de meio período numa escola de música do bairro, ensinando crianças carentes. O salário era pequeno, mas o contato com a música a mantinha conectada com sua paixão. Na manhã de quinta-feira, Rafael tomou a decisão mais impulsiva de sua vida. Cancelou todas as reuniões da semana, deixou Benício aos cuidados de Helena, a governanta de confiança, e partiu para Porto Alegre sem avisar ninguém. Pai, você vai buscar a Camila? Benício perguntou quando viu as malas no carro. Vou tentar, filho. Diz para ela que eu aprendi a tocar disparada inteira e que o bebê pode usar meu quarto até crescer. A inocência e esperança do filho deram a Rafael a força que ele precisava. Dirigiu pelas estradas da serra com o coração batendo acelerado, ensaiando mentalmente o que diria quando encontrasse Camila. Porto Alegre estava ensolarada naquela tarde de setembro. Rafael estacionou na frente da casa dos pais de Camila no bairro Sarandi, mas hesitou antes de descer. E se ela não quisesse vê-lo? E se houvesse outro homem em sua vida? Dona Lourdes abriu a porta e não conseguiu esconder a surpresa. Rafael, o que faz aqui? Dona Lourdes, preciso falar com a Camila. Ela não está aqui, meu filho. O coração de Rafael despencou. Onde ela está? Trabalha numa escola de música no bairro Cidade Baixa. Mas, Rafael, ela está muito diferente. Mais magra, mais triste. A gravidez não está sendo fácil. Ela precisa de acompanhamento médico adequado? Precisa, mas o dinheiro está curto. Ela é orgulhosa, não aceita ajuda. Rafael sentiu uma pontada de culpa. Enquanto ele se afogava em autocomiseração na mansão, Camila lutava sozinha para sobreviver e cuidar do bebê. Dona Lourdes me deu o endereço da escola. A escola de música ficava numa rua movimentada da Cidade Baixa, um prédio antigo adaptado para funcionar como espaço cultural. Rafael chegou no final da tarde, quando as aulas estavam terminando. Através da janela, viu Camila no pátio interno, sentada num banquinho baixo, violão no colo, cercada por meia dúzia de crianças. Ela cantava Atirei o pau no gato, e os pequenos a acompanhavam com palmas e risadas. Estava mais magra, como Dona Lourdes havia alertado. Mas havia uma serenidade em seu rosto que Rafael não esperava. A barriga já era bem visível, 5 meses de gestação. Quando a aula terminou e as crianças se dispersaram, Rafael se aproximou devagar. Camila levantou os olhos e o viu, paralisando completamente. Rafael? Ela sussurrou como se estivesse vendo um fantasma. Oi, Camila. Eles ficaram se olhando por alguns segundos, o peso dos meses separados pairando entre eles como uma barreira invisível. O que faz aqui? Ela perguntou, levantando-se com certa dificuldade. Vim te buscar. Rafael, deixa eu falar primeiro. Ele a interrompeu. Cometi o maior erro da minha vida deixando você partir. Deixei que meus sogros me intimidassem. Deixei que o medo fosse maior que o amor. Não foi erro. Foi a decisão certa para o Benício. Foi a decisão mais errada. O Benício está em depressão severa. Regrediu fisicamente, parou de tocar, desenvolveu distúrbios alimentares. Os médicos dizem que se não revertermos o quadro, ele pode ter sequelas psicológicas permanentes. O rosto de Camila se contorceu de dor. Não me diga isso. É verdade. Ele se culpa pela sua partida. Acha que se tivesse se recuperado mais rápido, você teria ficado. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Camila. Eu nunca quis machucá-lo. Eu sei. E por isso vim te buscar. Ele precisa de você. Eu preciso de você. Rafael, nada mudou. Seus sogros ainda vão... Meus sogros não mandam mais na minha vida. Ele a interrompeu. Deixei bem claro para eles que, se tentarem interferir novamente, vão enfrentar uma batalha judicial que não estão preparados para lutar. Camila balançou a cabeça, incrédula. Você não entende.
Não é só sobre eles, é sobre tudo. A diferença social, o que as pessoas vão falar, o futuro do Benício. As pessoas sempre vão falar, Camila, sobre qualquer coisa. A questão é, vamos viver nossa vida baseados na opinião dos outros ou na nossa felicidade? Rafael se aproximou e colocou a mão sobre a dela no ventre arredondado. Esse bebê é meu filho, Camila, nosso filho, e eu já o amo tanto quanto amo o Benício. Como pode ter certeza? Porque senti ele se mexer. Camila olhou para ele surpresa. Como? Agora mesmo, quando coloquei a mão na sua barriga. Ele chutou. Como se estivesse dizendo: Oi, papai. Finalmente você veio nos buscar. Pela primeira vez em meses, Camila sorriu genuinamente. Ele está sempre agitado quando sente música por perto. Então ele já tem o ritmo no sangue. Rafael sorriu de volta. Vai ser músico como a mãe. Rafael, eu quero voltar. Vocês são minha família, minha vida. Mas tenho medo... Medo do quê? De que isso seja um impulso. De que quando a novidade passar, quando o bebê nascer e a vida ficar mais complicada, você se arrependa. Rafael segurou o rosto dela com as duas mãos. Camila Ferreira, eu estou pedindo você em casamento. Oficialmente. Quer se casar comigo? O quê? Casa comigo. Vamos ser uma família de verdade. Você, eu, Benício e nosso bebê. Rafael, você está falando sério? Nunca falei nada mais sério na minha vida. Camila o beijou com força, despejando meses de saudade, medo e amor reprimido naquele beijo. Sim, ela sussurrou contra os lábios dele. Sim, eu aceito casar com você. Então vamos embora, hoje mesmo. Estou com saudades do meu pequeno músico. Na manhã seguinte, o Mercedes-Benz de Rafael subia a serra em direção a Caxias do Sul, carregando mais do que bagagens. Levava esperanças renovadas, planos de futuro e a certeza de que algumas histórias de amor são fortes o suficiente para superar qualquer obstáculo. Está nervosa? Rafael perguntou, notando que Camila mexia constantemente no anel de noivado simples que ele havia comprado numa joalheria de Porto Alegre. Um pouco. E se o Benício ficou chateado comigo por ter ido embora? Impossível. Ele me fez prometer que ia trazer você de volta. Ah, se as coisas não derem certo, se seus sogros realmente causarem problemas, então vamos enfrentar juntos, como família. Quando chegaram à mansão, Helena, a governanta, os recebeu na porta com um sorriso largo. Que bom que a senhora voltou. O menino não parava de perguntar quando o pai ia buscar a professora de música. Onde ele está? Camila perguntou ansiosa. No quarto, tocando violão. Desde ontem ele não para de ensaiar. Eles subiram as escadas devagar. Do quarto de Benício vinha o som de disparada sendo tocada com perfeição técnica e emocional. Rafael bateu na porta. Benício, tenho uma surpresa para você. Entra, pai. Quando a porta se abriu e Benício viu Camila, seu rosto se iluminou como um sol nascendo. Camila! Ele gritou, largando o violão e abrindo os braços. Ela correu até ele e o abraçou com força, os dois chorando de emoção. Eu sabia que você ia voltar. Eu sabia. Ele repetia entre soluços de alegria. Desculpa por ter ido embora, meu amor. Nunca mais vou deixar vocês. Promete? Prometo. E sabe por quê? Porque agora vou ser da família. Oficial. Seu pai pediu minha mão em casamento. Benício olhou para o pai com os olhos arregalados. Sério, pai? Sério, filho. A Camila vai ser sua madrasta. E você vai ter um irmãozinho. Eu já sabia do irmãozinho. Benício disse colocando a mão na barriga de Camila. Oi, mano. Sou o Benício, seu irmão mais velho. Naquele momento, o bebê se mexeu vigorosamente, fazendo todos rirem. Acho que ele já reconhece sua voz, Camila disse. Naquela tarde, pela primeira vez em 4 meses, a música voltou a ecoar por toda a mansão Montenegro. Benício no violão, Camila cantando, Rafael na gaita e o bebê dando pequenos chutes no ritmo da melodia. Mas a volta não foi sem desafios. No final da semana, Alzira e Francisco apareceram na mansão, claramente contrariados. Rafael, isso é um erro, Alzira disse, observando Camila servir chá na sala. A única coisa errada aqui é vocês não respeitarem minhas decisões.
Ele respondeu calmamente. E o que vai acontecer com a educação do Benício, com sua formação moral? Vai ser formado com amor, música e respeito às diferenças. Coisas que vocês parecem ter esquecido como ensinar. Francisco tentou uma abordagem diferente. Rafael, você está se casando por impulso. Essa moça está grávida. É claro que você se sente obrigado. Cuidado, Rafael disse, a voz baixa, mas ameaçadora. Cuidado com o que vai dizer sobre minha noiva. Camila se aproximou, colocando a mão no ombro de Rafael. Está tudo bem, ela disse suavemente. Deixa eu falar. Ela se virou para os sogros com uma dignidade que os surpreendeu. Senhor Francisco, dona Alzira, eu entendo a preocupação de vocês. Entendem que uma moça da minha origem social pode não ser adequada para sua família. Mas quero que saibam que amo o Rafael e o Benício mais que minha própria vida. E vou passar o resto dos meus dias provando que sou digna desse amor. Você não precisa provar nada para ninguém, Rafael disse, puxando-a para perto. Preciso sim, para eles, para a sociedade e principalmente para mim mesma. A maturidade e elegância de Camila deixaram os sogros sem argumentos. Eles saíram da casa prometendo conversar depois. Mas Rafael sabia que a batalha estava ganha. Naquela noite, depois de colocar Benício para dormir, Rafael e Camila se sentaram no jardim, planejando o futuro. Quer saber de uma coisa? Ela disse, acariciando a barriga. Acho que nosso filho vai nascer músico mesmo. Por quê? Porque ele só fica quieto quando você fala com ela. Rafael se abaixou e falou diretamente com a barriga. Oi, filhinho. Papai está aqui. E não vai sair mais daqui do lado da mamãe e do irmãozinho Benício, tá bom? O bebê respondeu com um chute forte, fazendo os dois rirem. Acho que ele aprovou, Camila disse. Então está decidido. Semana que vem vamos começar a planejar o casamento. Quer algo grande ou pequeno? Quero algo nosso, com música ao vivo, os amigos verdadeiros e principalmente com muito amor. Então vai ser perfeito, Rafael disse, beijando-a sob as estrelas. A segunda chance havia chegado para a família Montenegro, e desta vez, nada nem ninguém iria separá-los novamente. O amor, afinal, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho de volta para casa. Outubro chegou com os preparativos do casamento, transformando a mansão Montenegro. Camila, grávida de 7 meses, coordenava tudo entre as sessões de musicoterapia, decidida a fazer uma cerimônia íntima no jardim da casa. Queremos que a música seja protagonista, ela explicou para Dona Lourdes durante os preparativos. Nossa história começou cantando. Há 2 semanas do casamento, Alzira e Francisco apareceram na mansão com uma postura completamente diferente. Rafael, Alzira disse, visivelmente constrangida. Viemos nos desculpar. O casal revelou que havia consultado o Dr. Menezes sobre o tratamento de Benício, buscando uma segunda opinião para contestar a musicoterapia. O doutor nos mostrou os exames comparativos, Francisco admitiu. Os progressos do Benício são extraordinários. Camila é uma profissional excepcional. Queremos pedir desculpas, Alzira completou, e perguntar se podemos participar do casamento. Camila, após um momento de reflexão, estabeleceu uma condição. Podem participar, mas tratem meus pais com o mesmo respeito que esperam receber. Somos todos família agora. No dia 15 de outubro, o jardim estava transformado em cenário de conto de fadas. Rafael aguardava nervoso ao lado de Benício, que segurava o violão como padrinho musical. A surpresa veio quando Camila apareceu carregando uma gaita de 8 baixos, caminhando sozinha pelo corredor entre as cadeiras e tocando Ave Maria enquanto cantava. A cerimônia foi completamente não tradicional. Em vez de apenas trocar alianças, eles cantaram votos musicados. O momento mais emocionante foi quando Benício tocou Caminhos do Coração, a música que havia selado o relacionamento do casal. Durante a festa, Dona Lourdes e Alzira descobriram afinidades, enquanto seu Osvaldo e Francisco tocaram gaita juntos. A família estava finalmente unida pela música. Por volta da meia-noite, Camila sentiu as primeiras contrações. O bebê decidiu que hoje é realmente especial, ela disse para Rafael. A correria para o hospital foi épica,
com Benício tocando música relaxante no violão durante o trajeto para ajudar o irmãozinho a nascer. Às 4h23 da manhã de 16 de outubro, nasceu Caio Montenegro Ferreira. O bebê se acalmou imediatamente quando Camila começou a cantarolar, confirmando que havia herdado o amor pela música. "Bem-vindo à família, Caio", Rafael disse, segurando o filho pela primeira vez. "Você nasceu no dia mais feliz das nossas vidas." 3 dias depois, voltando da maternidade, encontraram a casa decorada pelos avós com faixas de boas-vindas. A família Montenegro estava completa. A história, que começou com um flagra inesperado, um empresário descobrindo sua funcionária cantando com seu filho, terminava com uma sinfonia completa. Uma família inteira dedicada a espalhar pelo mundo a certeza de que música e amor são os remédios mais poderosos que existem. E em algum lugar, no silêncio da noite estrelada de Caxias do Sul, a música continuava ecoando em cada vida que eles haviam tocado, em cada pessoa que havia aprendido com eles que nunca é tarde demais para recomeçar. A música, afinal, é eterna. E o amor verdadeiro também. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.